Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área e hoje vamos dar continuidade às nossas disciplinas de segurança e saúde no trabalho. Hoje eu trouxe para vocês a NR15, que trata sobre o que, professor? Ela vai falar sobre insalubridade, beleza? Esse é um tema muito importante para você que é da área de segurança e saúde no trabalho, sendo engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho ou auxiliar técnico e enfermagem do trabalho. Então, você precisa conhecer bem a NR15, porque ela representa em torno, pela pesquisa que o professor fez, com mais aí de 10 mil questões, ela representa em torno de 11% das questões. Professor, por que esse tema é um tema tão relevante? Porque o senhor acha que eu tenho que dar uma atenção maior para esse tema? Pessoal, lembre-se, insalubridade, o trabalhador ele pode ter direito a um adicional, que vai variar de 10, 20 ou 40%, certo? Professor, mas também não tem outro adicional? Periculosidade? Tem um adicional de periculosidade. Só que a periculosidade a gente vai tratar lá na NR16. O nosso foco hoje é a NR15, insalubridade. E quando a gente trata de adicionais, é um tema que é um tema que você deve levar em consideração, você deve dar uma atenção maior e a pessoa que vai fazer sua prova, ela também quer que você tenha um conhecimento um pouco mais elevado sobre essa temática. Por quê? Pessoal, para evitar passivos trabalhistas. Então, vamos supor que você elaborou o laudo de insalubridade e, porventura, esqueceu ou então deixou passar despercebido ali a identificação de um agente de risco. E daqui a alguns anos, um trabalhador entra na justiça e pede esse adicional. O juiz vai nomear um perito, o perito vai fazer a diligência dele, vai fazer a avaliação. E a partir daí, ele vai identificar, nossa, realmente está exposto a esse risco, por exemplo, e tem que pagar. Aí a empresa, além de ter que pagar retroativo, ela pode sofrer outras sanções penais. Pode sofrer outras sanções, que é o quê? O pagamento de multa, ou então o pagamento de alguma indenização referente a isso, tá? Lembrando, pessoal, que ainda além do pagamento da insalubridade, que é o que a gente vai tratar aqui na NR15, tem alguns outros temas que vocês devem levar em consideração quando estão estudando esses tipos de adicionais, que é o quê? A aposentadoria especial. Lembrando, pessoal, eu tenho a legislação trabalhista, pagamento de insalubridade trabalhista, aposentadoria especial previdenciário, tá? Então, direito trabalhista, direito previdenciário. Então, são duas legislações e elas se intercalam, elas se completam, tá? Então, o cara vai ter direito ao adicional de salubridade? Beleza. E a questão da aposentadoria especial? Isso aí vai ficar um pouco mais claro para vocês quando a gente for tratar lá do anexo 1, que for falar sobre o ruído, o ruído ocupacional. E aí eu vou detalhar um pouco mais com vocês, porque na NR15 ela vai tratar somente da dose, por exemplo, só que para o INSS, além da dose, você tem que calcular o NEM, o nível de exposição, tá? Calcular outros dados para que você informe o INSS, tá ok? Pessoal, e além disso, esses dados eles são importantes para o preenchimento do PPP. Professor, PPP, que é isso? Pessoal, perfil profissiográfico previdenciário. Então tem que ser preenchido e quando ele for preenchido, tem que informar todos esses dados, quem fez as avaliações ambientais, qual foi o responsável técnico. Lembrando que os laudos de insalubridade, eles devem ser feitos por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, tá bom?
Professor, como assim? Mas eu sou técnico de segurança, eu estou aqui assistindo a aula do senhor, o senhor falou que isso é importante para isso, para aquilo outro. Então, o que tem a ver para mim se eu não posso fazer? Pessoal, lembrem-se, o engenheiro e o médico do trabalho podem assinar, mas o técnico, ele vai auxiliar na elaboração e, além do mais, você que é técnico, você precisa saber disso porque você é o responsável, vai ser responsável também pela parte de segurança e saúde no trabalho. Então, isso, o adicional, tanto o pagamento quanto a falta do pagamento vai recair também sobre sua responsabilidade. Você tem essa responsabilidade também. Então, professor, a gente vai até aprender a fazer o cálculo da dose. Eu estou citando como exemplo aqui o ruído, pessoal, porque é o agente de risco que é mais cobrado, tá? Ruído e calor. Então, vão ser os dois agentes de riscos que nós iremos dar maior foco durante as nossas aulas. Então, é importante que você entenda, conheça, saiba, porque o pagamento ou não pagamento também é de sua responsabilidade. Eu estou citando como exemplo você que está me assistindo, que é técnico de segurança do trabalho. Então, não é porque você não tem a atribuição de assinar o laudo que você não deve ter conhecimento sobre essa matéria, você deve fazer a gestão dela na empresa que você está trabalhando, tá bom? Professor, mas o senhor sempre fala sobre trabalho, o que eu devo fazer quando eu for exercer minha profissão. Talvez você que está aí do outro lado da câmera, né, que está aí me assistindo, tem mais experiência até do que eu na área de segurança do trabalho. Aí você fala, Railton, eu vim aqui para aprender a fazer questões, aprender a fazer a prova. Né? Eu sei como é fazer a gestão e tudo mais, só que vai ter um ou outro, né, que ainda não tem experiência alguma com a área de segurança do trabalho, formou e falou, eu quero passar num concurso público e tá aqui assistindo as aulas com o professor Railton no Gran Cursos, né, a melhor instituição de ensino para quem quer passar em concurso. Só que essa prática, esses exemplos que eu dou, vai ser o feeling do cara quando ele estiver fazendo lá a prova também, falar, o professor Railton falou isso, ou então, aconteceu isso, aconteceu aquilo naquela história que ele falou, e isso vai te ajudar. Por quê? Porque você consegue casar a teoria com a prática. Por que disso? Porque eu acho importante, porque você deve achar importante. Pessoal, todo mundo sabe que as normas, né, se você pegar o livro das normas, é desse tamanho. Você consegue ser bom em tudo? Não. O professor consegue ser bom em tudo? Não. Não tem ninguém, pessoal, pelo menos que eu conheço ou que já ouvi falar, que vai ser bom em tudo. Por isso que você faz uma pós-graduação em higiene ocupacional, você faz uma pós-graduação em ergonomia, você faz um curso, né, ou então um curso de especialização nessas áreas afins para que você fique especialista nessas áreas. Só que aqui, para fazer a nossa prova, a gente tem que saber um pouco de tudo. Então, por que a importância do professor aqui? Porque eu estou ensinando, eu já mapeei, né, quais são os itens mais cobrados e estou ensinando para vocês quais são os principais itens que vocês precisam saber para lograrem êxito na prova de vocês, tá? Então, pessoal, essa nossa conversa aqui de atrelar a prática com a teoria vai ser onde vocês vão ter esse feeling na hora de realizar a prova de vocês. Beleza? Vamos comigo aqui? Vamos falar um pouco sobre a NR15, Atividades em Operações Insalubres. Nesse nosso bate-papo no início dessa nossa aula, a gente já falou o quanto que é importante vocês terem conhecimento sobre essa norma, tá? O quanto é importante. Professor, dentre todas as normas que o senhor está ministrando as aulas, por relevância, qual o senhor acha que eu teria que dar um foco maior? NR15 e NR9. São as que mais caem. Então, professor, preciso saber ela de cor? Pessoal, aqui
Você não vai conseguir decorar todas as normas. Você pode até decorar um item ou outro quando o professor falar, ó, isso aqui cai muito, ó, isso aqui cai muito. Aí você pode até decorar. Mas o que eu quero que vocês façam aqui é realmente aprender, porque é uma norma pequena, é uma norma simples, é uma norma bem tranquila de se aprender, tá? Pessoal, então atividades e operações insalubres é o que trata a NR15. O que são atividades insalubres? Lembrando, pessoal, que... Quer ver? Vem aqui comigo. Lembrando que, conforme a Constituição Federal, eu tenho 3 tipos de adicionais. Pode ser o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, eu tenho uma legislação, isso é importante, tá? Então, eu tenho a Constituição, que vai falar, ó, 3 tipos de adicionais, periculosidade, penosidade e insalubridade. E eu tenho que ter a legislação infraconstitucional que vai tratar sobre esse tema. Quando eu falo sobre insalubridade, para quem é seletista, eu utilizo o quê? A NR15. A NR15 vai definir quais são os agentes de riscos, limites de tolerância e tudo mais. Quando eu trato de servidores públicos, 8.112, por exemplo, eu tenho uma legislação específica que o adicional vai ser diferente. Para seletistas, vão ser 10, 20 ou 40, conforme NR15, e para 8.112, 5, 10 ou 20. Pessoal, isso vocês têm que saber, isso aí vocês têm que decorar. Só lembrar, 10, 20 ou 40, 5, 10 e 20, tá? 10 ou 5, grau mínimo, 20 ou 10, grau médio, e 40 ou 20, grau máximo, tá? Tem que lembrar disso. Professor, e tem uma nova categoria aí que o senhor não falou, né? Que são os militares. Os militares não têm nenhuma legislação infraconstitucional que define essa questão dos adicionais de insalubridade, por exemplo, tá? Então, mas... Para quem é seletista e para quem é regido pela 8.112 já tem. Professor, só que na 8.112 só tem os valores dos adicionais, mas não fala, pessoal, quais são os agentes de risco e nem fala quais são os limites de tolerância. Aí o que deve ser feito? Utiliza-se por analogia a NR15, tá? Então utiliza-se por analogia, tá bom? Então, muita gente tem feito laudos, né? Muitos engenheiros têm feito laudos justamente trabalhando nesse sentido. Usa como analogia a NR15 ou a NR16, né? Então, por exemplo, auditores que fazem em conjunto com a Polícia Federal e tudo mais, que fazem... Caramba, como é que... Fugiu aqui a palavra. Que vão fazer algum tipo de diligência, por exemplo, com a polícia e tudo mais. E ali eles estão expostos ao quê? A um risco de morte, né? Então, assim, alguns auditores, dependendo da atividade, eu já vi algumas ações nesse sentido, solicitando o adicional de periculosidade por analogia, tá? Então, é isso que eu falo para vocês. Vocês vão passar num concurso público. Vocês podem ser empregados públicos, vão trabalhar no Banco do Brasil, Caixa, por exemplo. Aí vocês irão utilizar a NR15, as normas seletistas. Dependendo do órgão que vocês passarem, vocês vão ser 8.112. Então, se vocês forem fazer um laudo para aqueles funcionários, né, aqueles funcionários que são regidos ali pela 8.112, aí você vai ter que utilizar uma legislação diferente e, dependendo do que for, você vai ter que trabalhar por analogia com a NR15, tá? Então, fiquem ligados nisso. Porque, pessoal, o que eu já vi de erro, de laudos, de engenheiros e médicos que estão fazendo para quem é regido pela 8.112 e utilizando a NR15. Normas regulamentadoras são aplicadas somente a seletistas, tá? Então, a única forma de você utilizar ela, nesse caso, para quem é 8.112, é por analogia. Lembrando que a analogia é o quê? As atividades e os limites de tolerância. Porque o valor, a porcentagem, já tem uma lei específica
perdão, já tem uma lei específica que rege isso, que é 5, 10 ou 20. Então não confunda, pessoal, isso é importante, tem muita gente que confunde. E se na prova te perguntar qual o adicional de insalubridade, para quem é regido pela 8.112, você vai saber que é 5, 10 ou 20. Não vai direto respondendo 10, 20 ou 40, porque você vai estar habituado com relação a isso. Então fiquem atentos sempre ao enunciado da questão. Vamos voltar aqui comigo? Então, atividades e operações salubres, atividades envolvidas acima do limite de tolerância previstos no anexo 1, ruído, né? 1 e 2, ruído, né? 3, calor, por exemplo, 5, 11 e 12. E atividades mencionadas no anexo 6, 13 e 14. Pessoal, limites de tolerância, esses anexos, avaliação, quantitativa, tá? E aqui, se são mencionadas, avaliação qualitativa. Professor, por que é importante eu saber isso? É importante você saber disso, por quê? Porque vem aqui comigo, qual a diferença de uma avaliação qualitativa para uma avaliação quantitativa? A quantitativa, ó, já repetem comigo, quantitativa. Quantitativa é quando eu consigo mensurar em um valor. Se eu utilizo um equipamento, por exemplo, estou querendo fazer a avaliação do nível de pressão sonora dessa sala, em decorrência do que o professor está falando. Vou pegar um equipamento que pode ser o dosímetro, pode ser o decibelímetro, né, um medidor do nível de pressão sonora, vou colocar aqui e vou identificar. 85 decibéis. Avaliação quantitativa. Agora, se eu só falo aqui tem ruído, identifiquei o risco, não identifiquei, mas não consegui mensurar, avaliação qualitativa. Então, conseguiram entender essa diferença que ele fala? Nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, avaliação quantitativa. Então, eu tenho que utilizar um equipamento para que eu faça a mensuração desse risco, para que eu mensure esse risco, tá? Pode ser o ruído, o calor, né, alguns produtos químicos, pode ser a vibração. Então, tem que ficar ligados nisso e a utilização desses equipamentos. Já o anexo 7, 8, 9 e 10 são feitas avaliações qualitativas. Então, só do trabalhador estar exposto àquele tipo de risco, ele já faz direito adicional. Tenho como exemplo o biológico, né? Então, o trabalhador trabalha numa UTI. Então, já faz jus ao adicional de tantos por cento, entenderam? Então, é basicamente isso. Vamos voltar aqui comigo. Então, beleza. Então, quem caracteriza essas atividades? Essas atividades são caracterizadas por laudo de inspeção no local de trabalho, tá? Esses laudos, pessoal, são os laudos que eu falei para vocês, que é o laudo de insalubridade, insalubridade elaborado por um engenheiro ou pelo médico do trabalho, tá? Então, esses dois profissionais. Não esqueçam, engenheiro ou médico do trabalho são os dois profissionais que têm essa atribuição para elaborar esse laudo. Beleza? Pessoal, na norma, ela fala sobre limite de tolerância e nível de ação, tá? Então, vamos entender qual é a diferença entre os dois. O limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza do agente, né, e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, tá, durante sua visita laboral. Em resumo, leva em consideração o tempo de exposição e também a concentração do agente avaliado, tá? Se tiver dentro do limite de tolerância, significa que o trabalhador está seguro ou livre de ocorrer em um dano à saúde durante a sua vida laboral. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo. Para ficar bem claro, limite de tolerância. Vamos pegar, como exemplo, um agente de risco mais conhecido aí pelos senhores, que é o ruído. Então, ruído, limite de tolerância, 85 decibéis para quem trabalha 8 horas por dia. Limite de tolerância é aquele limite ao qual o trabalhador pode executar suas atividades com relação àquela concentração do risco e não irá agredir a sua saúde, tá? Lembrando, insalubridade afeta a saúde do cara,
né, afeta a saúde do trabalhador, da trabalhadora, periculosidade e risco de morte. Então, é basicamente, não é exatamente com essas palavras, mas associa assim que fica mais fácil. Agrediu a saúde? Pô, estou exposto ao ruído, posso ter uma perda auditiva, posso ter dor de cabeça, posso ter algum outro tipo de transtorno, afetou a minha saúde? Salubridade. Sou segurança patrimonial, o cara pode chegar aqui para me assaltar, me dar um tiro e me matar, não é risco de morte? Pá, beleza. Então, é periculosidade, tá bom? Então, fiquem ligados com relação a isso. Então, limite de tolerância é aquele limite ao qual o trabalhador pode estar exposto àquele agente de risco com base naquela concentração e, mesmo assim, não irá agredir a sua saúde. Vamos aqui para a gente ver a relação do nível de ação. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, caso vocês estejam tendo algum tipo de dificuldade, não entenderam ou qualquer coisa desse tipo, voltem à aula, dá um pause, assiste novamente. Mesmo assim, continuou com dúvida? Professor, eu acho que às vezes o senhor falou muito rápido ou então o senhor falou de uma maneira que eu não consegui entender. Corre lá no chat, manda mensagem para o professor, ou manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, não fiquem com dúvida, tá? Eu sempre falo aqui, para quem está assistindo, quem já vem assistindo as nossas outras aulas, eu sempre falo, não levem a dúvida para casa. Professor, mas eu estou em casa, então não fica com ela aí, tá? Passa ela para mim que eu vou tirar e vamos sanar essa dúvida, beleza? Então, o que é o nível de ação? Nível de ação é o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controles sistêmicos de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Em resumo, é um valor de referência que deve ser monitorado e, caso seja ultrapassado, ações preventivas deverão ser iniciadas de maneira que minimizem a exposição aos agentes ambientais e para evitar que extrapolem seus limites de tolerância. Pessoal, como assim? Vocês conseguiram entender a diferença entre o limite de tolerância e o nível de ação, por exemplo? Qual é a diferença? Vem aqui comigo. Lembra que eu citei para vocês como exemplo a questão do limite de tolerância do ruído, que era 85 decibéis, e o nível de ação é 80 decibéis. Significa o quê? Que a partir daquele valor eu já tenho que propor medidas de prevenção. Aí a gente corre lá na NR9 e vê que na NR9 ele fala que as medidas de prevenção, elas têm que seguir uma ordem. Elas têm que seguir uma ordem. Primeiro, eu tenho que tentar eliminar o risco. Vou tentar eliminar o risco. Não conseguir eliminar o risco, medidas de proteção coletiva, administrativas e, por último, as medidas de proteção individual. Tá bom? Então, lembrem sempre disso. É sempre essa sequência. O cara está exposto ao ruído. Vou dar um protetor auricular do tipo concha, do tipo plug, que vai resolver esse problema. Não, nada disso. Você vai tentar eliminar o risco. Depois você vai por uma medida coletiva, depois administrativa. Professor, um exemplo de medida administrativa. Redução da carga horária, por exemplo. É uma. E por último, a individual, caso não tenha como fazer nenhuma das outras, beleza? Então, lembrem disso. Então, o nível de ação é quando você deve tomar providências, né, com relação às medidas preventivas ou corretivas para evitar que aquele agente de risco ultrapasse ali o limite de tolerância, beleza? Desce aqui, vamos voltar aqui na tela. Descrito na NR9. Até a publicação dos anexos da norma deve ser levado em consideração os critérios do limite de tolerância na NR15 e seus anexos. Isso aqui é o que está falando lá na NR9, tá? Com o nível de ação para agentes químicos a metade do limite de tolerância. Então, ó, ele fala aqui da NR15 e seus anexos. Se for químico, metade, então, ó, o nível de ação do agente químico, ele é a metade do limite de tolerância. E do ruído,
é a metade da dose. Professor, não sei nem o que é dose, vem aqui comigo. Professor, não sei nem o que é dose. Fica tranquilo, porque a gente vai falar sobre o anexo 1. Vamos detalhar bem o anexo 1 e vamos trazer, quando a gente estiver falando sobre ele, vamos falar do ruído, vamos falar da questão da aposentadoria especial, a parte do Ministério da Previdência também, porque eu não vou separar para vocês, vou falar só o anexo 1 agora e depois eu entro com a parte previdenciária. Não, a gente já vai tratar tudo de uma vez só para que fique mais fácil para você entender. E lá vocês irão aprender ou relembrar, né? Creio eu que a grande maioria que saiba fazer o cálculo da dose. Dose C sobre T, né? Moleza. Principalmente para quem é engenheiro aí que teve cálculo 1, 2, 3, 4, né? Dependendo da engenharia ou até mais. Mecânica, física 1, física 2, física 3. Então, um cálculo deste de divisão acaba sendo moleza, tá? Beleza? Então, vamos continuar. Vem aqui comigo na tela. Então, aqui eu trouxe como exemplo, eu já tinha falado para vocês. Então, ó, ruído, 85 decibéis, 8 horas. Se for 85 decibéis, 8 horas, aqui o nível de ação, aqui é uma dose de 100%. Então, a dose de 50% da dose aqui, ó, 80 decibéis, que é o que ele pode ficar exposto, tá? Eu não vou nem entrar aqui, pessoal, em detalhes com vocês, com relação a índice de duplicação da dose, por que a dose aqui foi para metade, e quando ela vem aqui, ó, ela pula, ela duplica, né, a cada 5 decibéis, porque a gente vai falar isso quando a gente estiver falando lá no anexo 1, então não vou adiantar as coisas, tá? É só para dar um exemplo aqui. Talvez alguns de vocês estão sentindo falta aí de eu estar falando um pouco sobre isso, beleza? Então, a gente já falou sobre a NR15, falamos sobre limite de tolerância, falamos sobre o nível de ação, tá? Falamos da importância, vimos a relação dela com outras normas e eu vou pessoal, vem aqui comigo. E eu vou terminar esse bloco por aqui. Vamos dar continuidade no próximo bloco falando sobre os adicionais e entrando um pouco mais a fundo na NR15. Espero que tenha gostado dessa aula. Aguardo vocês nas próximas aulas e lembrando, hein? Pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho.